Jogar duro. É isso aí. Tava com saudade disso. Tava com saudade disso. Saudade de jogar duro. Tava com saudade disso. Tem um tempo, né? Tem um tempo que a gente não joga duro, né? Terceira via na órbita punitiva. Ah, o jogo vai ser duro. Você. Isso aí, né? Alô, você. Alô, você. Tô na área, né? Zuki na área, né? Quer entrar, né? Porque se travar, não dá pra repetir, né? Porque quando boto preto, eu falei, né? Fique esperto. Isso aí, né? Zuki chegou. Ele vem como? É isso aí. Big Field, Campo Grande. Posso começar? Joga duro. Bacana. É isso aí. Chega na voadora, joga o perceba. Vou começar, né? Vou começar. É, eu tô ligado. A lei do terrorismo. A gente vai falar depois, né? Bacana então. Pedro Medula na área, né? Arroba Pedro Medula, né? Arroba Pedro Medula jogando duro. Arroba Pedro Medula. Chegando e eu deixando de ver qualquer periscope pra te ver. Pô, valeu. Dá uma moral, né? Vamos começar a desenhar? Começar a desenhar? Vou desenhar, hein? Vou desenhar. Vou desenhar. Posso começar? Já travou? Não, né? Não, né? Bacana. Vamos lá então? Arrocha? Perceba bem então. Conceito analítico de crime dentro de uma concepção finalista. Perceba bem que dentro de uma concepção finalista, crime, num conceito bipartido, é fato típico antijurídico, não é isso? Fato típico antijurídico. Professor, e a culpabilidade? Olha aqui no conceito bipartido, dentro da concepção finalista, crime é fato típico antijurídico, a culpabilidade é pressuposto da pena. Perceba bem que a teoria finalista ainda adota o conceito tripartido. Tripartido? Crime é fato típico antijurídico culpável. Perceba que na teoria finalista, o dolo e a culpa, chegou agora, o jogo já está duro. Perceba que na teoria finalista, o dolo e a culpa, né, se encontram alojados no fato típico. Professor, por quê? Porque numa concepção clássica, né, dentro da teoria causalista, perceba que o dolo e a culpa, né, se encontravam lá na culpabilidade. Quando na teoria causalista eu tenho, né, uma concepção clássica, eu tenho a culpabilidade formada pelo dolo, a culpa e a imputabilidade. Beleza? Tranquilo? Quando o dolo e a culpa saíram lá da culpabilidade e foram para o fato típico, eles desocuparam a casinha. Qual casinha? A casinha da culpabilidade. Professor, a imputabilidade ficou lá, sim, mas os elementos, né, chamados de psicológicos, saíram de lá. Isso, saíram de lá. Se saíram de lá, deixaram a casa vazia. É o que eu vou chamar de culpabilidade vazia. O que é a culpabilidade vazia? A culpabilidade vazia é aquela em que o dolo e a culpa abandonaram a culpabilidade, deixaram vazia e foram lá para o fato típico. Legal? Bacana? Fica tranquilo, tá? Só dei essa entrada. Veja bem que depois a gente vai trabalhar isso, tá? Dolo normativo, dolo colorido, dolo valorado, dolo desvalorado. Fica tranquilo. Eu estou desenhando.
tá? Estou desenhando. Veja que eu não vou estudar o dolo, né? Calma, vou estudar o dolo, não vou estudar o dolo hoje ainda. É aí na concepção clássica, o finalista, depois a gente vê isso. Eu só estou desenhando, beleza? Então eu comecei a falar, né, do conceito analítico de crime numa concepção finalista, né? Então, o conceito analítico de crime, ele pode adotar dois conceitos na concepção finalista. Sim, sim. Ele pode adotar o conceito bipartido. Crime é fato típico, antijurídico, não é isso? Onde a culpabilidade é pressuposto da pena. Ou ele pode adotar o conceito tripartido. Crime é fato típico, antijurídico, culpável. Perceba bem que o CESP adota o segundo conceito, né? O CESP vem entendendo que o crime é fato típico, antijurídico, culpável. Bem, legal. Perceba o seguinte. Quando o agente ele comete uma infração penal, e quando eu digo infração penal, eu estou me referindo ao gênero, né? Por que gênero? Porque ele pode cometer crime ou ele pode cometer uma contravenção penal. Crime ou contravenção penal, não é isso? São espécies, né? Crime e contravenção penal são espécies, né, de infração penal. Então, se o Tício se apodera de uma arma de fogo e realiza um disparo, né, o qual ocasionou a morte do Mévio, eu tenho conduta, eu tenho um nexo de causalidade, eu tenho um resultado morte. Eu tenho conduta, eu tenho um nexo de causalidade, eu tenho um resultado morte. E se eu tenho um resultado morte e o Estado trouxe para si a responsabilidade de dar uma resposta à sociedade, o Estado tem o que eu vou chamar de ius puniendi, ou seja, o direito de punir. Então, professor, se eu cometer uma contravenção penal, o Estado tem direito de me punir? Tem. Professor, então se eu cometer um crime, que é uma espécie de infração penal, também posso chamar de delito? O Estado tem direito de me punir? Tem. E aí, o Estado, ele vai lançar mão, bacana, das suas vias de punição. Das suas vias, né, de punição. Perceba que o Estado ele tem seu, né, ius puniendi, né, o direito de punir, ele vai te aplicar uma sanção penal. Sanção penal é gênero, eu tenho duas espécies. A primeira espécie que eu tenho de sanção penal, né, é a pena. E eu tenho uma outra espécie que também tem a natureza jurídica de sanção penal, não é isso? Que é a medida de segurança. Então, cometeu o crime, não é isso? Ação, nexo, causalidade e resultado. Resultado, o Estado tem o seu direito de punir. E o Estado vai lançar mão, não é isso? Da sanção penal. Ele pode lançar mão da pena ou ele pode lançar mão da medida de segurança. Pois bem, ao imputável, o Estado aplica uma pena. Ao inimputável, o Estado aplica uma medida de segurança. Ao semi-imputável, o Estado pode aplicar uma pena ou medida de segurança, beleza? Ao semi-imputado, beleza? Lá no artigo 97, né, do Código Penal, você verifica isso. Legal? Pois bem, então, professor, eu tenho a pena e eu tenho uma medida de segurança. Eu posso aplicar os dois? Aí eu jogo duro com você, né? Chamo pra cá que eu tô de preto. Perceba bem que não há possibilidade de aplicar as duas sanções, né? Perceba que essa possibilidade de aplicar as duas sanções, olha, que eu chamo, né, de sistema do duplo binário, beleza? Duplo binário. O que é o duplo binário? Sanção mais medida de segurança. Professor, como é que isso funciona? O cara é condenado, ele cumpre a sanção, ele cumpre a pena. Se eu entender que ele ainda é perigoso, eu aplico uma medida
de segurança. Não posso gritar, coloco o fone que eu estou jogando duro, são 11 horas. Bacana, tranquilo, coloco o fone, tranquilo, então? Então, veja que eu tenho um sistema, né? Eu tenho um sistema do duplo binário, beleza? Duplo binário eu posso aplicar os dois, também chamado de duplo trilho. Também chamado de duplo trilho. Olha que questão linda. O que vem a ser o sistema do duplo trilho na órbita punitiva penal. O que vem a ser o sistema do duplo trilho na órbita punitiva penal. Perceba bem. Duplo trilho? É duplo trilho. Duplo trilho é o duplo binário, ou seja, a possibilidade de se aplicar a sanção penal e a medida de segurança. Legal? Não dá para gritar. Coloca o fone. Não dá. Né? Me ajuda. Estou tentando te ajudar. Você tem que me ajudar. Entenderam ou não? Como é que está o som? Tem que colocar. Senão, tá tarde, né? Cheguei da delegacia, estou aqui tentando ajudar. Você tem que me ajudar também. Beleza. Legal. Bacana. Então, fica esperto, né? No sistema. Sistema duplo binário, não é isso? Possibilidade de aplicar a pena e a medida de segurança. E eu tenho também um outro sistema, que eu vou chamar de vicariante. Sistema vicariante. No sistema vicariante, eu aplico a pena ou a medida de segurança. Professor, qual o sistema foi adotado pelo direito penal brasileiro? Perceba bem que o direito penal brasileiro, anteriormente, no Código de 40, adotava o sistema do duplo trilho, ou também chamado de sistema duplo binário. Perceba bem que com a reforma de 84, o Código Penal adotou o sistema vicariante. Beleza? Aos imputáveis, pena. Tranquilo? Pena. Aos inimputáveis, medida de segurança. Ao semi-imputável, tanto eu posso aplicar pena ou medida de segurança, dependendo, né, aí, lá das condições do artigo 97, né, veja que você, inclusive, depende do laudo pericial, na questão do semi-imputável. Bacana, então? Tranquilo. Pô, bacana, professor, legal. Quando eu raciocino na sanção penal, na possibilidade de aplicar a pena, eu faço um juízo de culpabilidade. Beleza? Aplicação da pena, o juízo é de culpabilidade, ou seja, é um juízo de reprovabilidade da conduta. Quando eu aplico uma medida de segurança, perceba bem que o juízo não é de culpabilidade, e sim de periculosidade. Legal? Aplicação da medida de segurança necessita de um juízo de periculosidade. Aplicação da pena necessita do juízo de culpabilidade. Aplicação da pena, culpabilidade. Aplicação da medida de segurança, o juízo é de periculosidade. Bacana, professor. Legal. E eu ainda tenho que dizer o seguinte, perceba que a medida de segurança, né, ela pode ser ter uma natureza de detenção, né, e ela também pode ter uma natureza restritiva, né? Você vai verificar lá que quando o crime é punido com reclusão, né, veja que você tem uma medida de segurança de natureza detentiva, ou seja, é a detenção, né, lá no hospital, manicômio e tal, e além disso um tratamento ambulatorial, né? Você vai verificar que ela pode ter uma natureza também restritiva, né? Ligando mais os crimes punidos com detenção, olha que você pode ter... Jogar duro. É isso aí. Tava com saudade disso. Saudade de jogar duro. Tava com saudade disso. Tem um tempo, né? Tem um tempo que a gente não joga duro, né? Terceira via na órbita punitiva. O jogo vai ser duro. Você... Isso aí, né? Alô, você. Tô na área, né? Zuki na área, né? Quer entrar, né? Porque se travar, não dá pra repetir, né?
Porque quando boto preto, eu falei, né? Fica esperto. Isso aí, né? Zuc chegou. Ele vem como? É isso aí. Big Field, Campo Grande. Posso começar? Joga duro. Bacana. É isso aí. Chega na voadora, joga o perceba. Vou começar, né? Vou começar. Eu tô ligado. A lei do terrorismo. A gente vai falar depois, né? Bacana, então. Pedro Medula na área, né? Arroba Pedro Medula, né? Arroba Pedro Medula jogando duro. Arroba Pedro Medula. Chegando e eu deixando de ver qualquer periscope pra te ver. Pô, valeu. Deu uma moral, né? Vamos começar a desenhar? Começar a desenhar? Vou desenhar, hein? Vou desenhar. Vou desenhar. Posso começar? Já travou? Não, né? Não, né? Bacana. Vamos lá, então? Arrocha? Perceba bem, então, conceito analítico de crime dentro de uma concepção finalista. Perceba bem que dentro de uma concepção finalista, crime, num conceito bipartido, é fato típico antijurídico, não é isso? Fato típico antijurídico. Professor, e a culpabilidade? Olha aqui no conceito bipartido, dentro da concepção finalista, crime é fato típico antijurídico, a culpabilidade é pressuposto da pena. Perceba bem que a teoria finalista ainda adota o conceito tripartido. Tripartido, crime é fato típico antijurídico culpável. Perceba que na teoria finalista, o dolo e a culpa, chegou agora, o jogo já está duro. Perceba que na teoria finalista, o dolo e a culpa, né, se encontram alojados no fato típico. Professor, por quê? Porque numa concepção clássica, né, dentro da teoria causalista, perceba que o dolo e a culpa, né, se encontravam lá na culpabilidade. Quando na teoria causalista eu tenho, né, uma concepção clássica, eu tenho a culpabilidade formada pelo dolo, a culpa e a imputabilidade. Beleza? Tranquilo? Quando o dolo e a culpa saíram lá da culpabilidade, foram para o fato típico, eles desocuparam a casinha. Qual casinha? A casinha da culpabilidade. Professor, a imputabilidade ficou lá, sim, mas os elementos, né, chamados de psicológicos, saíram de lá. Isso, saíram de lá. Se saíram de lá, deixaram a casa vazia. É o que eu vou chamar de culpabilidade vazia. O que é a culpabilidade vazia? A culpabilidade vazia é aquela em que o dolo e a culpa abandonaram a culpabilidade, deixaram vazia e foram lá para o fato típico. Legal? Bacana? Fica tranquilo, tá? Só dê essa entrada. Veja bem que depois a gente vai trabalhar isso, tá? Dolo normativo, dolo colorido, dolo valorado, dolo desvalorado. Fica tranquilo. Eu tô desenhando, tá? Tô desenhando. Veja que eu não vou estudar o dolo, né? Calma, vou estudar o dolo. Não vou estudar o dolo hoje ainda. Aí na concepção clássica, o finalista. Depois a gente vê isso. Eu só estou desenhando. Estou desenhando. Beleza? Então eu comecei a falar, né, do conceito analítico de crime numa concepção finalista, né? Então, o conceito analítico de crime, ele pode adotar dois conceitos na concepção finalista. Sim, sim. Ele pode adotar o conceito bipartido. Crime é fato típico antijurídico, não é isso? Onde a culpabilidade é pressuposto da pena. Ou ele pode adotar o conceito tripartido. Crime é fato típico antijurídico culpável. Perceba bem que o CESP adota o segundo conceito, né?
CESP vem entendendo que o crime é fato típico antijurídico culpável. Bem, legal. Perceba o seguinte, quando o agente ele comete uma infração penal, e quando eu digo infração penal eu estou me referindo ao gênero, por que gênero? Porque ele pode cometer crime ou ele pode cometer uma contravenção penal. Crime ou contravenção penal, não é isso? São espécies, né? Crime e contravenção penal são espécies, né, de infração penal. Então, se o Tício se apodera de uma arma de fogo e realiza um disparo, né, o qual ocasionou a morte do Mévio, eu tenho conduta, eu tenho um nexo de causalidade, eu tenho um resultado morte. Eu tenho conduta, eu tenho um nexo de causalidade, eu tenho um resultado morte. E se eu tenho um resultado morte e o Estado trouxe para si a responsabilidade de dar uma resposta à sociedade, o Estado tem o que eu vou chamar de ius puniente, ou seja, o direito de punir. Direito de punir. Então, professor, se eu cometer uma contravenção penal, o Estado tem direito de me punir? Tem. Professor, então se eu cometer um crime, que é uma espécie de infração penal, também posso chamar de delito, o Estado tem direito de me punir? Tem. E aí, o Estado, ele vai lançar mão, bacana, das suas vias de punição. Das suas vias, né, de punição. Perceba que o Estado ele tem seu, né, ius puniendi, né, o direito de punir, ele vai te aplicar uma sanção penal. Sanção penal é gênero, eu tenho duas espécies. A primeira espécie que eu tenho de sanção penal, né, é a pena. É pena. E eu tenho uma outra espécie que também tem a natureza jurídica de sanção penal. Não é isso? Que é a medida de segurança. Então, cometeu o crime, não é isso? Ação, nexo, causalidade e resultado. Resultado, o Estado tem o seu direito de punir. E o Estado vai lançar mão, não é isso? Da sanção penal. Ele pode lançar mão da pena ou ele pode lançar mão da medida de segurança. Pois bem, ao imputável, o Estado aplica uma pena. Ao inimputável, o Estado aplica uma medida de segurança. Ao semi-imputável, o Estado pode aplicar uma pena ou medida de segurança. Beleza? Ao semi-imputado. Beleza? Lá no artigo 97, né, do Código Penal, você verifica isso. Legal? Pois bem, então, professor, eu tenho a pena e eu tenho uma medida de segurança. Eu posso aplicar os dois? Aí eu jogo duro com você, né? Chamo pra cá que eu tô de preto. Perceba bem que não há possibilidade de aplicar as duas sanções, né? Perceba que essa possibilidade de aplicar as duas sanções, olha, que eu chamo, né, de sistema do duplo binário. Beleza? Duplo binário. O que é o duplo binário? Sanção mais medida de segurança. Professor, como é que isso funciona? O cara é condenado, ele cumpre a sanção, ele cumpre a pena. Se eu entender que ele ainda é perigoso, eu aplico uma medida de segurança. Não posso gritar, coloco o fone que eu estou jogando duro, são 11 horas. Bacana, tranquilo, coloco o fone. Tranquilo, então? Então, veja que eu tenho um sistema, né? Eu tenho um sistema do duplo binário, beleza? Duplo binário eu posso aplicar os dois, também chamado de duplo trilho. Olha que questão linda. O que vem a ser o sistema do duplo trilho na órbita punitiva penal. O que vem a ser o sistema do duplo trilho na órbita punitiva penal. Perceba bem,
Duplo trilho? É, duplo trilho. Duplo trilho é o duplo binário, ou seja, a possibilidade de se aplicar a sanção penal e a medida de segurança. Legal? Não dá para gritar. Coloca o fone. Não dá. Né? Me ajuda. Estou tentando te ajudar. Você tem que me ajudar. Entenderam ou não? Como é que tá o som? Tem que colocar. Senão, só tá tarde, né? Cheguei da delegacia, tô aqui tentando ajudar. Você tem que me ajudar também. Beleza. Legal. Bacana. Então, fica esperto, né? No sistema. Sistema duplo binário, não é isso? Possibilidade de aplicar a pena e a medida de segurança. E eu tenho também um outro sistema, que eu vou chamar de vicariante. Sistema vicariante. No sistema vicariante, eu aplico a pena ou a medida de segurança. Professor, qual o sistema foi adotado pelo direito penal brasileiro? Perceba bem que o direito penal brasileiro, anteriormente, no Código de 40, adotava o sistema do duplo trilho, ou também chamado de sistema duplo binário. Perceba bem que com a reforma de 84, o Código Penal adotou o sistema vicariante. Beleza? Aos imputáveis, pena. Tranquilo? Pena. Aos inimputáveis, medida de segurança. Ao semi-imputável, tanto eu posso aplicar pena ou medida de segurança, dependendo, né, aí, lá das condições do artigo 97, né, veja que você, inclusive, depende do laudo pericial, na questão do semi-imputável. Bacana, então? Tranquilo. Pô, bacana, professor, legal. Quando eu raciocino na sanção penal, na possibilidade de aplicar a pena, eu faço um juízo de culpabilidade. Beleza? Aplicação da pena, o juízo é de culpabilidade, ou seja, um juízo de reprovabilidade da conduta. Quando eu aplico uma medida de segurança, perceba bem que o juízo não é de culpabilidade, e sim de periculosidade. Legal? Aplicação da medida de segurança necessita de um juízo de periculosidade. Aplicação da pena necessita do juízo de culpabilidade. Aplicação da pena, culpabilidade. Aplicação da medida de segurança, o juízo é de periculosidade. Bacana, professor. Legal. E eu ainda tenho que dizer o seguinte, perceba que a medida de segurança, né, ela pode ser ter uma natureza de detenção, né, e ela também pode ter uma natureza restritiva, né? Você vai verificar lá que quando o crime é punido com reclusão, né, veja que você tem uma medida de segurança de natureza detentiva, ou seja, é a detenção, né, lá no hospital, manicômio e tal, e além disso um tratamento ambulatorial, né? Você vai verificar que ela pode ter uma natureza também restritiva, né? Ligando mais os crimes punidos com detenção, olha que você pode ter apenas um tratamento ambulatorial. Beleza? Tranquilo. Professor, então eu entendi. Primeiro você deu o conceito, começou a desenhar. Tu deu o conceito de crime numa concepção finalista, né? Falou um pouquinho da teoria clássica, deu um conceito, uma concepção finalista. Falou que o conceito analítico, ele pode, né? Você pode ter um conceito analítico numa visão bipartido, não é isso? Crime é fato típico, antijurídico, né? A culpabilidade é pressuposto da pena. Legal. Você falou também num conceito tripartido, né? Que crime é fato típico, antijurídico, culpável, ou seja, a culpabilidade é a estrutura do crime. Bacana. Eu sei também que você disse que o dolo e a culpa saíram lá da culpabilidade, da teoria clássica, e foram para o fato típico. E se eles saíram de lá, deixaram a culpabilidade vazia, somente a imputabilidade tomando conta da casinha, legal. Por isso que eu falo a culpabilidade vazia. Eu tenho a culpabilidade vazia no conceito finalista, porque o dolo e a culpa não estão lá. Bacana. Você quer falar do dolo colorido agora, professor? Não vou falar não, vou falar depois, né? Um dolo colorido é um dolo cheio de potencial, conhecimento de estúdio do fato, mas não vou falar agora, né? Cheio de maquiagem, todo colorido. Vou falar depois que eu jogo duro, né? É um dolo que eu chamo de dolo valorado,
né? Todo bonitinho, potencial conhecimento do estudo do fato, faz parte do dolo. Vou falar isso depois. Por quê? Porque agora eu estou analisando, né? Estou de preto, quando eu coloco preto, o jogo é duro. Não é isso? É. E olha que o Zaffaroni critica, e eu sigo ele, porque esse negócio da teoria de se chamar, a teoria, de dizer, né, que o dolo é normativo lá na teoria clássica, Zaffaroni diz o seguinte: todo dolo é natural. Que negócio de dolo normativo é esse? Zaffaroni diz isso. Todo dolo é natural. Né? Ele pode ser valorado ou desvalorado. Zaffaroni diz, eu sigo o mestre. Esse negócio de dolo normativo, né? Mas calma, outro dia a gente fala sobre isso. Vem pra cá, né? Porque aí aí um tempo maior de periscopo. Mas vem pra cá que eu tô graças a Deus. Então falei que eu tenho a sanção, veja, eu tenho um gênero nessa sanção penal, eu tenho trilho, né, que já foi adotado no Código 40, em 1984, com a reforma, aí veio a adoção do sistema vicariante, não é isso? Ou medida de segurança ou pena. Eu falei que ao imputável é aplicada a pena, não é isso? Ao inimputável é aplicada a medida de segurança. Eu ainda falei que o semi-imputável, tanto eu posso aplicar a pena ou a medida de segurança, de acordo com o previsto lá no artigo 97, eu joguei duro. Então, eu falei o seguinte: o direito penal ele tem duas vias. Ele tem duas vias de dar respostas. E aí, a doutrina ainda divide. Ela fala que a primeira via é pena. E ela fala que a segunda via seria medida de segurança. Professor, então, o que é a terceira via na órbita punitiva do direito penal? O que é a terceira via na órbita punitiva do direito penal? O que teria uma natureza de pena? E aí, você lança a mão dos estudos de Klaus Hoxing? Você lança a mão dos estudos de Klaus Hoxing, entendendo que o direito penal é um direito penal subsidiário. E ele sendo subsidiário, eis que Klaus Hoxing ainda diz isso. Ele fala o seguinte: olha, a reparação do dano pode sim ter um caráter de pena. Isso acontece quando o direito penal começa a olhar muito para o autor e nada para a vítima. Começa com aquele olhar hiperbólico, monocular do direito penal, sempre autor e nada para a vítima. Olha que a reparação do dano pode ter uma roupagem jurídico-penal, porque o cara vai ter que trabalhar, não é isso? Para reparar aquele dano. E na reparação você também tem uma satisfação, né? A vítima, olha só minha bicicletinha, eu recebi minha bicicletinha, né? Uma bicicletinha que ele teria furtado. Professora Angélica Gliotti na área, não é isso? @Angélica Gliotti, né? Prof do prof. Perceba bem então. Então, Klaus Hoxing ele diz o seguinte: olha, a reparação do dano seria mais uma via na órbita punitiva do direito penal. A reparação do dano. E ele diz o seguinte, Klaus Hoxing, ele fala o seguinte: olha, a reparação do dano, né? Quando conveniente, ela pode substituir a pena ou atenuar a pena. Beleza? Aí vem a pergunta na prova. Primeiro ele vai perguntar para você: o que é a terceira via do direito penal na órbita punitiva? Aí você vai falar: olha, a regra são duas vias, não é isso? É isso? Duas vias. A pena é medida de segurança, mas eu tenho mais uma via, né? Klaus Hoxing defende mais uma via. Qual seria ela? A reparação do dano. Aí vai te perguntar: será que tem aplicabilidade no direito penal brasileiro? Aí você joga duro, chama o artigo 74 da Lei 9.099 e fala: examinador, está aqui, Acordo Civil. Terceira via do direito penal, não faça confusão com terceira velocidade, direito penal, nada a ver. Terceira velocidade, direito penal, nada a ver. Direito penal do inimigo se aloja aí na terceira velocidade, a gente vai falar isso outro dia. Beleza, terceira velocidade, nada a ver. Não faça confusão, estou na terceira via. Tem a terceira via. Terceira via trabalha na órbita punitiva.
Terceira via trabalha na órbita punitiva. Terceira velocidade, uma outra situação. Direito penal do inimigo, uma outra situação. Terceira via é o contrário disso. Que a terceira via ela homenageia o direito subsidiário e também homenageia aí uma satisfação, né? Perceba bem, entregando, né? Reparação do dano. Entenderam ou não a terceira via? O que é a terceira via? Caiu no Ministério Público de Minas. O que é a terceira via? Em relação ao poder punitivo do Estado. 30 linhas. Aí, mano, você tinha que começar a desenhar, né? Aí começa, aí tu tem que demonstrar conhecimento. Chama na infração penal, joga no conceito analítico de crime, na visão finalista, entenderam? Não vai desenhando, para você ganhar, né, conteúdo. E aí você vem trabalhando, né? Meteu a infração penal, né? Eis a resposta do Estado. O Estado tem duas vias, tem a pena, medida de segurança, né? E aí chama, aí você já desenhou. Você já desenhou, agora está na hora do carrinho. Aí na hora do carrinho tu chama Klaus Roxin, chama ele. Ele vai você precisa dele. Você precisa, porque a terceira via, né? Ela proveniente dos estudos de Klaus Roxin. Entendendo, né, que o direito penal é subsidiário, entendendo que a reparação do dano tem um caráter de pena e, além disso, satisfaz a vítima, né? Veja que, para Klaus Roxin, atende mais à realidade da sociedade. Beleza? Aí você vem, tá aí, ele já caiu, você ainda tá, né? Aí você, não, eu quero aqui, examinador, um exemplo da manifestação da terceira via na órbita punitiva do direito penal, Acordo Civil, artigo 74 da Lei 9.099/95, joguei duro. E você anotou. Bacana? Você anotou, né? Isso aí, né? Você está trabalhando ainda. Você falou da visão hiperbólica monocular do direito penal. Você está entendendo? Você que segue minhas aulas aqui, você está aprendendo, né? Puxar links. Você tem que vir puxando links, né? Pois bem, aí você cita o exemplo da Lei 9.099, é isso? O artigo 74 fala da composição civil dos danos. E veja que na composição civil, a composição civil, né? Veja que aí você não tem uma aplicabilidade da pena. Outro exemplo, né? Aí você começa a jogar duro demais, porque você já tem conteúdo. Você vai falar do arrependimento posterior, do artigo 16, né? Do arrependimento posterior, do artigo 16. Não é isso? Reparação do dano, né? Antes lá do recebimento da denúncia, não é isso? Você tem uma causa de diminuição de pena, né? É a chamada aí pela doutrina de ponte de prata. Não é isso? Ponte de prata, né? Von List chama ponte de ouro, né? Desistência voluntária, o arrependimento eficaz, né? Aí a doutrina chamou de ponte de prata o arrependimento posterior. Ainda se fala na ponte de prata qualificada, eu já dei essa aula, não dá para falar tudo agora, né? Ponte de prata qualificada, não é isso? Que hoje também se chama de ponte de diamante, não é isso? Olha que o professor Luiz Flávio Gomes, né? Se refere também à ponte de prata qualificada, e eu expliquei por quê. Não dá para dar aquela aula aqui, você vai buscar lá nos vídeos anteriores, não é isso? Ponte de diamante ou ponte de prata qualificada, né? Questão da delação, eu expliquei, chama disso, beleza? Ponte de prata, arrependimento posterior, e a ponte de prata qualificada, né? Você tem lá um exemplo, delação premiada, também chamada, ponte de prata qualificada, também chamada de ponte de diamante. Então, você está dando carrinho, e aí você vem dando exemplo. Você vai chamar também a peculato, não é isso? Lá na questão da reparação do dano, né? Peculato culposo, né? Na reparação do dano, não é isso? Beleza? Então você desenhou. E aí você vai, né? Vai falar o seguinte, olha, a reparação do dano seria uma terceira via, né? Na órbita punitiva do Estado. Bacana? Então você tem as vias, as duas vias, que é representadas aí pela pena e a medida de segurança. E você tem uma terceira via, que seria a reparação do dano, terceira via na órbita punitiva penal, tá? Do Estado. É isso. Bacana? Então, se cai na sua prova, como caiu lá no Ministério Público de Minas, no que se refere ao poder punitivo do Estado, o que se entende pela terceira via do direito penal, aí você, né, vai brincar, é claro,
que aí você vai lançar mão, não só disso, né? Vai falar um pouco lá da teoria absoluta, teoria relativa, lá no que se refere à prevenção geral, né? Prevenção especial. Não dá pra gente dar essa aula toda aqui, né? Que é só uma coisa rápida, mas um dia a gente vai falar sobre isso, né? Você pode também lançar a mão, falar um pouquinho lá da teoria agnóstica da pena de Zaffaroni. Ele fala, né? Zaffaroni defende a extinção da pena privativa de liberdade. Ele diz o seguinte, olha, esse negócio de pena privativa de liberdade, isso não resolve nada, né? Isso aí é um mundo é agnóstico. É a teoria agnóstica da pena, Zaffaroni e o professor Nilo Batista, defendendo a extinção da pena privativa de liberdade, né? Então, né? Outro dia a gente vai falar também da teoria agnóstica da pena. Então, rápido, né? Aqui a gente desenhou, entenderam ou não? Então, resumidamente é isso, né? Você vai fazer um estudo mais amplo, não é isso? Links que você pode puxar numa resposta de prova. Mas, meu irmão, levando isso que eu falei para você, você desenha em carrinho. Não tem como, né? É isso. Professor Kleber Barro na área. Kleber Barro, estou aqui jogando duro. Quando eu fico aqui, às vezes passa o nome aqui, passa um professor, uma professora e eu não vejo. Beleza? Então, pessoal, né? Joguei duro, bacana, legal? Então é isso, né? Terceira via na órbita punitiva, o que vem a ser a terceira via do direito penal, né? Então tem muita gente fazendo confusão, achando que a terceira velocidade do direito, não é. A gente vai falar, né? Primeira velocidade, a questão da pena privativa de liberdade, e a gente vai falar sobre isso, tranquilo? Terceira velocidade, você tem lá a doutrina apontando que seria o direito penal do inimigo, né? Hoje, eu acabei não falando, quando a gente trabalhou a questão do direito penal mínimo, né? Do direito penal mínimo, aquela questão também, por exemplo, aqui, que link bonito, o garantismo, né, desenhado por Ferraioli, veja que ele materializa o que a doutrina hoje chama de direito penal do amigo. Direito penal do amigo. Porque eu entendo o seguinte, olha, a função é ressocializar, olha, a função é recuperar o cara. Então ele não é inimigo, ele é amigo do Estado. É mole, ele é amigo do Estado. Direitos e garantias individuais, ele é amigo. Então, fazendo uma contraposição a essa nomenclatura, essa denominação, direito penal do inimigo, a doutrina chama, né, esse garantismo, né, também faz, ó, isso aí é o direito penal do amigo. Direito penal do amigo. Beleza? Tranquilo? Legal? Quem não está ouvindo tem que colocar fone, né? Meia-noite, os vizinhos aqui, né? Eu até dei uma parada essa semana, né? Que é para os vizinhos ficarem tranquilos aí. Beleza, então, pessoal? É isso que eu queria passar, né? Hoje joguei um pouquinho duro, mas veja que eu consegui sistematizar rápido aqui, não é isso? Perceba bem, né? Então essa é a terceira via, chamada terceira via do direito penal na órbita punitiva, né? O que é a terceira via do direito penal na órbita punitiva? Primeiro você tem que, né, minha sugestão de resposta, fala lá que você conhece, né? Teoria finalista, concepção de crime na teoria finalista, conceito bipartido, conceito tripartido. Mostra isso para o examinador. Depois tu fala para ele, olha, se o fulano cometeu um crime, né? Tanto aí, perceba bem, tanto dentro do conceito bipartido como tripartido, ele tem que ser, né? O Estado nasce para o Estado o direito de punir. E olha que no direito de punir, no ius puniendi, o Estado ele vai lançar mão das suas vias de respostas, quais são elas, né? Veja que a regra, e a regra, o Estado vai usar pela medida de segurança, né? E Zaffaroni fala que tem mais uma via, né? Uma via aí ligando ao direito penal subsidiário. Seria a terceira via, que via seria essa, né? Terceira via seria o que? A reparação do dano. A reparação do dano é uma terceira via. Perceba bem que a reparação do dano ela pode ensejar a extinção da punibilidade do agente, mas perceba que a vítima é homenageada. De vez aplicar uma pena, uma reparação do dano, aplicar uma reparação do dano. Reparou o dano, a extinção da punibilidade. Mas a vítima foi homenageada também. Entenderam ou não? Então essa visão é uma visão para... Ao mesmo tempo que o Estado dá uma resposta, ele também homenageia a vítima, né? Veja que é um direito penal mais justo, né? Então, é um exemplo, aí você cita, né? É um exemplo, né? Olha só materializando uma terceira via do direito penal, composição dos danos, no artigo 74 da Lei 9.099/2000.
95. Beleza? Tranquilo? Pessoal, desenha, joga no Zuckerderno. Se cair na prova, joga na conta do Zucker, né? Joga na minha conta na humildade, um pouquinho, né? E isso, terceira via, reparação dos danos. Aí você busca lá no código, tem a reparação, olha aí a terceira via, né? Legal? Da tua live de manhã, o professor jogou duríssimo. De manhã, não dei aula de manhã. Ah, do negócio do Lula, né? Bem, pessoal, quanto à questão do Lula, eu falei, né? Engraçado que eu estava com a camisa vermelha. Aí tá no PT, não é questão de PT, não. Eu acho o seguinte, você não pode colocar... você tem uma Suprema Corte, né? Formada lá por ministros. Perceba bem que você não pode colocar o princípio da imparcialidade do STF em jogo. Você não pode achar que só um juiz seja imparcial, que, a meu ver, ele já não está sendo mais. A meu ver, ele já não está sendo mais. Porque desde o momento em que ele começou a dar, não sei se foi ele realmente, né? Ali ele ofertou uma nota, não é isso? Externou uma nota, melhor dizendo, lá em relação às manifestações, que se sentia apoiado em relação a isso. Eu acho que não. Ele tem que ficar na dele. Tem que ficar na dele só esperando, se ele achar que tem elementos probatórios, não é isso? Veja que ele vai poder aí, né, decretar uma prisão preventiva. Ora, se aquelas escutas, se ele entendeu que aquelas escutas representavam aí uma ameaça, né, à instrução processual, ele não deveria, não sei quando é que essa escuta caiu, ele deveria ter deferido ali a condução coercitiva e sim uma prisão preventiva. Eu não entendi nada. Aí agora... né? Aí decreta, eu também não entendi nada, perceba bem, né? E aí virou esse negócio que está aí, né? Eu falei que mesmo que tenha sido uma manobra política, veja que ocorreu o que a gente chama de fuga de foro, mas não fuga da justiça. Fuga de foro e não fuga da justiça. Desde o momento que você acha que ele não pode sair dali, porque se ele for for julgado lá pelo foro privilegiado que ele tem, o STF, ele vai ser absolvido, você está colocando o STF, você está achando que o STF é vendido. É a concepção. E que o juiz, né, é o juiz das galáxias. Então, é complicado. É complicado. Eu não sei se caiu, né? Me parece, eu falei de manhã que ia cair. Não sei como é que ficou, tá? Porque eu não vi. Falei de manhã que ia cair. Falei, ó, liminar vai cair. Falei de manhã. Eu falei, ó, liminar vai cair, porque você não tem como. Porque seria um desprestígio ao STF. Entenderam, não? Mesmo que ele tenha lançado mão de uma manobra, ele tem que saber que tem, ó, meu irmão, não tem como para ele, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Saiu daqui, ali é um judiciário imparcial. É o Supremo Tribunal Federal. Entenderam ou não? Então, a minha visão foi essa. Caiu a liminar? Eu não sei, não estou acompanhando. Caiu a liminar? Caiu ou não? Pela mano, esses áudios que foram... Caiu ou não? Caiu a liminar ou não? Sim, de Brasília, né? Tem outras, né? Isso, aí perdeu a imparcialidade, né? A grande questão... Mas tem outra aí do Rio. Agora vai aparecer um monte, né, pessoal? Sabe como é que é, né? Agora aparecem diversas. Eu acho que tem que parar com isso, deixar agora nas mãos do STF fazer o quê? É um ato discricionário da presidente, ela fez. Se foi uma manobra ou não, foi para o STF tem condições, entendendo que há elementos probatórios, de condená-lo, né? O STF deve fazer isso, né? Agora tem que ter provas e tudo. Veja que eu não sou petista, não estou defendendo Lula. Agora, a gente tem que ter uma visão macro. Uma visão macro. Porque quando você coloca em questão a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal, irmão, aí... Tá entendendo ou não? A questão é essa. Porque também, pessoal, vocês acham o quê? Que o juiz federal, ele vai condenar e vai ficar ali? Claro que vai ter recurso. É claro que vai ter. Ah, professor, a possibilidade da execução da pena em segunda instância. Não, beleza. Sim, execução provisória da pena, beleza. Mas veja bem, e aí, quem me garante que o TRF, né, seria o TRF, me garante que o TRF, aí, a questão do TRF, como é que fica? Quer dizer, e o TRF? Será que você não vai também colocar em questão a imparcialidade do TRF?
Então ele vai ser julgado lá pelo juiz Moro e aquela decisão tem que transitar julgada ali. Não tem recurso, não pode, porque só quem sabe condenar o Lula é o Moro. Mas ninguém, pelo amor de Deus. Ele é o juiz das galáxias, né? Ele é o papapá das galáxias. Porra, pessoal, vamos parar com isso, né? Então, né? É complicado, Então essas escutas, na verdade, próprio STF, os ministros devem... é meio complicado para o Lula, o jogo ficou duro para ele, beleza? Mas entender que o ato da presidente foi um ato ilegal, não foi. Ilegal não foi, discricionário, ela faz, saiu o motivo. E entender também que só o Moro é um cara imparcial, né? Também não acho legal. E outra coisa, esse fato deles ter se infiltrado muito na investigação, eis que, a meu ver, apresentou o que nós chamamos de quadro mental paranoico. É o que eu sempre falo, é a síndrome de Dom Casmurro, né? O juiz acaba se infiltrando muito na investigação, ele perde a imparcialidade. Aí ele não sabe quem ele é, né? Ele não sabe, ele quer investigar, ele quer divulgar a interceptação. Você está entendendo como não? Ele acaba, agora, que parcialidade? Não, ele já falou mesmo, para ele é pau, não tem nem essa, né? Tanto é que se ele jogou aquilo, ele já mostrou que, não, meu julgamento já está feito. Né? O juiz ele pode fazer o seu livre convencimento, mas guarda aqui. Né? Lá no momento do artigo 59 e tal, ele pum! Ele não pode já mostrar para a sociedade, né? Agora já era. Porque, a meu ver, essa questão dele ter divulgado colocou a parcialidade dele em jogo, entendeu? Entendo que ele não é mais imparcial para julgar. Essa é a questão. Bacana? Mas agora não foi para o STF, não foge? O STF. Vai sair da onde? Bacana, então. Síndrome de Dom Casmurro, exposição estratégica. Não sei o que foi mais, já nem sei mais o que aconteceu. Pode, mas ele não. Verdadeiramente, uma minoria não. Não entendi. STF nem sei não, hein. Sim, mas fazer o que, né? Bacana, então. Bacana. Pessoal, o edital de Pernambuco, né? Vamos bater um papo rapidinho aqui, já tá tarde. O edital de Pernambuco, beleza? Saindo em abril, né? Hoje eu falei, edital de Pernambuco, saindo em abril, beleza? Jogando duro lá. Aula no Rio, galera do Rio em abril, beleza? Em abril tô aí, já fechei praticamente. Possivelmente a gente deve fazer essa aula aí na Estácio, tá? Não vai ser no centro do Rio, tem outro local também, a gente tá verificando aí. Legal? Bacana? Deve ser no final de abril, talvez no dia 30, tá? No dia 30, que dia 1º é domingo, então você não vai viajar para lugar nenhum, até porque você está estudando, né? Vai ser legal, porque logo em seguida aí vai ter a prova da prova lá de Pernambuco, né? O edital tá aí. Legal? E tá, Pernambuco, falei. Galera de Brasília, pessoal de Brasília, a gente vai fazer nosso aulão de inquérito policial à luz da jurisprudência do STF e STJ, beleza? Amanhã eu vou dar uma dica aqui sobre arquivamento de inquérito policial, face das jurisprudências de ilicitude, tá? Parece que é uma decisão de 2015, eu estou analisando essa decisão ainda, vou falar com vocês aí, beleza? Legal. Quis colocar que ele pode errar, mas... não entendi. Isso, o que der especial de Pernambuco, né? Não, ela está perguntando que eu estou bem arrumado hoje, né? Mas na verdade, colega, é porque edição especial, né? Tipo assim, quando eu jogo um assunto que, né, aqueles assuntos assim que você não encontra em doutrina, aí é o preto. Isso é o que o pessoal já conhece, né? Então, porque quando eles olham assim, eles visualizam que eu estou com a roupa preta, eles já ficam aqui. Eles nem saem, porque sabem que se travar, não tem como repetir. Aí o preto deixa dessa forma, entendeu? O preto é que a aula é uma aula mais tipo teoria clássica, finalismo e tal, aí já para a galera já que tá jogando duro já há um tempo. É isso aí. E o cachorrinho do flagrante está lá, né? Depois eu tenho que falar uma coisa para você, né? O flagrante já me autorizou a falar, entendeu? Que não tem essas questões homofóbicas não. Beleza? É que o flagrante, na verdade, é a flagrante. Depois eu explico essas paradas aí. Estou adorando o Zuc. Você não conhecia, não? Não conhecia nosso trabalho.
não conhecer nosso trabalho, né? Bacana então. Então, pessoal, tô saindo, tá? Deixar vocês aí passearem aí nas lives aí dos professores. Legal? Te deu o nosso recadinho hoje. Bacana? Jogamos duro, né? Então, pô, bomba de coraçõezinhos, que eu acho que agora a gente fecha os 2 milhões aqui, né? Acho que essa aula valeu, né? Explicação rápida e objetiva, mas desenhada, como sempre, né? Não vou chegar aqui para falar, pessoal, terceira via do direito penal na órbita punitiva é a reparação do dano. Artigo é um exemplo, artigo 74. Não, o examinador não quer isso. Ele quer desenho, ele quer saber você construindo, seu raciocínio jurídico. Constrói, né? Aí ele falou, agora bate. Aí você, tum! Aí fala assim que eu gosto. Entenderam? É, porra, tem que ser, entenderam? Você não pode chegar, pô, não é assim. Examinador é assim, né? Ele gosta que você faça um trabalho, beleza? E aí você apresenta a resposta no final. Você tem que trabalhar. Você não pode chegar lá, pô, 30 linhas, meu irmão, o cara vai falar, pô, mas peraí. Entenderam ou não? Você tem que saber, né? Os meus alunos eu estou ensinando isso, né? Eu venho falando muito isso e eles já vêm desenvolvendo. Falo meus alunos aí do Periscope, das aulas no presencial também, que agora eu estou até afastado do presencial. Eu só fico nesse Periscope aqui. Só que eu não tenho mais tempo para dar aula presencial, né? Aí eu faço, como aqui, chega aqui em casa, eu posso dar a minha aulinha para eu não perder o pique. Né? E aqui, que vocês estão aproveitando, porque é para eu não esquecer. Eu venho aqui, vou falar sobre esse assunto e tal. Eu não estou podendo mais, assim, não tenho mais tempo para dar aula durante a semana. O trabalho lá é muito puxado, não tem como mais. E aí eu dou essas minhas aulinhas aqui. Mas a galera tá caprichando, né? Todo mundo aí com Zucderno, né? Colocaram o nome Zucderno e Zucdicas, né? Muita coisa, pessoal. Vou falar para vocês. Eu encontrei acho que é uma aluna aí. Ela falou, olha, eu já estou no segundo volume. Segundo volume. Eu falei, como assim? No segundo caderno de anotações. Inclusive, tem coisas no Zucderno que eu tenho que estudar de novo. Entenderam ou não? Eu tenho que estudar de novo. Eu tenho que pegar, o que é isso? Eu dei aula disso, vai lá. Entendeu? Então, o que eu estou fazendo? Estou entrando lá no canal Alexandre Lino e eu fico lá assistindo meus vídeos. Eu falei, pô, esse professor, né? Pô, ele podia ser melhor, mas eu acho que ele desenha legal, estou entendendo, né? É canal Zuquilino, né? Zuquilino, tem minhas aulas lá no Periscope, um amigo meu que posta meus vídeos lá. E também tem o Hélio, né? O Hélio apareceu aí agora. O Hélio também tem um canal lá no YouTube, eu também autorizei, ele pega meus vídeos, joga os vídeos lá, né? Canal do Hélio Martins, não é, mano? Hélio tá aí, fala aí, Hélio. Canal Zuquilino, eu falei Zuquilino? Alexandre Lino. Falei Zuquilino, cara? Caramba, eu tô voando. Eu falei Zuquilino. Alexandre Lino. E Hélio Martins, canal Alexandre Lino e Hélio Martins. Eles por livre, espontânea vontade, veja que eu não tenho tempo, eles falam, professor, posso colocar lá, estão colocando, até para ajudar. Veja que isso até é um ato de falei Zuquilino, né? É porque tem o Zuquilindo, né? É até um ato de colaboração, né? Perceba bem, porque se fosse individualista, o cara guardava só para ele, né? Vai cair uma questão dessa aí de terceira via no direito penal na órbita punitiva, pô, o concorrente vai saber o que é, eu tenho que acertar sozinho. Tem uns caras que são assim, já perceberam isso? Aí é complicado, né? Depois eu vou contar essa história do flagrante. Entenderam ou não? Quando vai sair o Zuquilivro, né? O Zuquilivro, perceba bem, o livro esgotou, né? O livro esgotou, na previsão até junho ou julho, a gente está aí lançando uma segunda edição, né? O pessoal da editora está até apertando aí, a gente tem que entregar isso aí logo, né? E vai bombar. Bacana? Procura o Playstar Ailton Zuc, postei muito canal com o mesmo nome. Eu não sei como é que é isso. Playlist Ailton Zuc. Tem isso? Eu nem sabia. Vocês entenderam o que ele falou? Ele falou para procurar um playlist Ailton Zuc, que eu nem sei o que é. Tem que joga duro na parada da informática. Playlist, eu não sei não. Pessoal, então, ó, beijo pra vocês aí. Valeu? Obrigado aí pela moral, tamo junto. Lista de música. Qual o canal mesmo? Super elegante, professor. O pessoal está falando que eu tô super elegante. Pô, mas esse aqui é o preto. Preto de todo, né? Preto das aulas, pô. Que eu coloquei aqui e tal. Terninho e tal, tá bacana, né? Prestigiar meus alunos. É o preto da aula pesada, né?
conceitos, né, assim que você, né? Bacana? Legal, então. O que acontece? Essa semana a gente deve falar ainda sobre o dolo colorido, beleza? Sobre o dolo colorido, dolo valorado, desvalorado, culpabilidade vazia. Vou voltar um pouco, aí a gente vai falar só sobre isso, beleza? E aí você vai entender melhor. Eu não quis falar, porque senão vai embolar, né? Cada um está num ritmo de estudos. Não adianta eu pegar aqui e aprofundar e o aluno, então é melhor dividir, né? E aí a gente vai falar teoria clássica, lá na concepção causalista também, e a gente vai falar muita coisa aí. Ele também merece outros elogios, é isso aí. O prof merece os elogios, né? Joga duro aqui, mas tá lindo, né? Mas que falei que o homem de terno fica mais bonito, é isso aí. Rapaz, eu tô falando sucesso hoje, né? Valeu, pessoal. Então, ó, bons estudos, beleza? Que Deus abençoe vocês aí. Vou jogar aqui o hashtag, não é isso? Aí você vai jogar, né? Só adelante focado. Show, o caderno tá lindo aqui. Bacana. Legal. É claro que... não, o jogo hoje tá duro. É claro que você tem que ter... Não é só você achar assim, pô, pega as aulinhas do professor lá, tem uns que der, vou passar em concurso. Não, não vai passar. Não vai passar. Isso aqui é só um acessório. Só um acessório. Você tem que estudar doutrina, entendeu? Fazer exercícios, ler doutrina, ler doutrina, ler doutrina, ler doutrina. Você tem que fazer isso. Beleza? Não adianta você ficar só com um caderninho. Beleza? É claro que aqui eu dou vetores. Professor, mas tem questões aí que você fala que de repente eu vou acertar na prova. Vai que você vai acertar. Porque do jeito que eu venho preparando, porque o que acontece, né? A gente já trabalhou em jurisprudência, eu venho preparando muito para uma prova de segunda fase, eu sei disso. Né? Porque eu tenho que ensinar vocês a começar a raciocinar juridicamente. Né? Saber de onde vem, o que eu posso ligar aqui, entendeu? Não? Porque cai uma redação, você vai saber ligar. Cai uma questão, uma prova discursiva, você vai saber responder. Entendeu? Você não vai igual um otário ir lá, que é isso aqui não, irmão. Trabalha, desenha. Né? Chegou lá perto, lá, aí fica bacana. Porque você mostra, não é enganar examinador, é você ter conteúdo na tua resposta. Você tem que ter conteúdo. Você não pode chegar, dar uma respostinha fraca. Beleza? Tranquilo? Legal então. Desde as 14, aí fecha com aula do Zuktop. Bacana então. Então se você gostou, já passar um minutinho aí agora no coraçãozinho. Vamos lá, bomba aí. Tem que chegar aos 2 milhões aqui, né? Pelas aulas. Bomba aí. Quem gostou das aulas, está gostando das aulas. Você que já tem seus Zuckerberg, né? São quase 3 meses. Eu vou fazer 3 meses aqui no Periscope. Então tem muita coisa aí, não é isso? Já bombou aí, vai bombando, vai bombando. Já passou? Já passou? Então vou jogar no Insta. Já chegou os 2? Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? Aí top. Aí o que você vai fazer? Vai fazer o seguinte. A hashtag vai ser assim. Hashtag sou Adelante Focado 2 milhões. Beleza? 2 milhões. Sou Adelante Focado. Hashtag sou Adelante Focado 2 milhões. Vai colocar aí que eu vou tirar foto aqui depois, vou botar lá no meu Insta. Agradecendo os 2 milhões aí que a gente chegou, né? Bacana, né? 2 milhões, e olha que era para ter chegado mais, né? Porque eu fico falando tanto e eu sei que você fica só anotando e esquece dos coraçõezinhos. Mas tudo bem, não tem problema não. Beleza? Vamos lá então, quero ver. Hashtag 2 milhões. Cadê? Aê, cadê? Vamos lá.